Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.com.br e conheça o trabalho Greenpeace. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não devemos a quem não entende a ciência, não tem memória. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Agora, 9 da manhã, 4 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 4 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no Santos FM, radiosantosfm.com.br, também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quinta-feira, 2 de abril de 2026, edição de número 2329 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras, que está no ar em facebook.com/Entre Linhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo, ainda hoje, pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Programa desta quinta-feira, o último programa da semana. Amanhã, né, sexta-feira santa, vamos dar uma descansada, e a gente sempre abre espaço aqui no Entre Linhas para a arte, para a cultura, para o entretenimento, para as artes de uma forma em geral. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, deixa eu colocar ele na tela, o Gustavo Alcover Couto e Silva, que é diretor da Escola Imaginativo. O nome já é autoexplicativo, né, Gustavo? Obrigado pela presença, bom dia. A você pela oportunidade, bom dia. Muito bem. Gostei da tua camisa aí, hein? Obrigado. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, hein? Sim, esse daqui é o Grifinho, nosso mascote. Eu que criei ele, na verdade. Muito bem. Então depois você explica pra gente aí a história do Grifinho e contar um pouco de como é desenvolvido esse trabalho lá
na Escola Imaginativo, tá bom? Vamos à nossa prestação de serviço, antes de começar o nosso bate-papo com o Gustavo. Primeiro aqui a situação das travessias litorâneas, né? Feriado chegando, o pessoal fica meio preocupado, como é que vai ficar as travessias litorâneas, o sistema cheio de imigrantes, enfim, mas aparentemente está tudo em paz, né? Esta quinta-feira. Santos Guarujá, neste instante, com 7 embarcações operando, o tempo de espera é de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, também para o horário, 2 embarcações estão operando, é o que é considerado normal, e a espera aí na casa dos 20 minutos. E Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, também com 2 embarcações operando, também com tempo de espera aí de 20 minutos. Então, a informação do sistema Anchieta Imigrantes, vamos ver como é que as coisas estão por lá, procurando aqui o nosso boletim das 9 da Ecovias. Rodovia Anchieta apresenta lentidão do quilômetro 13 ao 10, pelo alto fluxo de veículos no sentido São Paulo. Já a rodovia Anchieta tem lentidão do 19 ao 16, no mesmo sentido. Rodovia dos Imigrantes também apresenta lentidão do 16 ao 14, sentido São Paulo. Demais trechos sob concessão têm boas condições para o motorista, apesar do tempo encoberto no trecho de Planalto, na Serra e também na interligação. Mas, como consta aqui, tem esses pontos de lentidão, mas o motorista pode ir tranquilo para fazer uma boa viagem. Você que está indo viajar saindo de Santos, aliás, muita gente ontem já emendou, né? A quarta tarde, para muita gente já foi dia de folga, né? É período de folga. Hoje tem muita gente que não está trabalhando, já está emendando para fazer uma viagem. Tem gente chegando aqui na região, tem gente saindo também. Vamos à previsão do tempo, imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida, em Santos, para dizer que temos sol neste instante, né? Vamos abrir aqui o nosso aplicativo do WeatherTiner para dar aquela atualizada básica, 25 graus, máxima prevista para hoje é de 28, mínima de 24. Agora eu fiquei preocupado que na linha do tempo está dizendo aqui uma possibilidadezinha de chuva lá às 11 da manhã. Tomara que não, né? E depois, no fim da tarde, por volta das 5. Mas vai predominar o sol entre nuvens nesta quinta-feira. Nesta sexta, deve ser um dia mais ensolarado, com máxima de 29, mínima de 25. No sábado, clima muito parecido também, máxima de 29, mínima de 24. E no domingo deve chover. No domingo de Páscoa deve ser um dia com mais nebulosidade e chuva em todo o dia. E aí o sol volta a partir de segunda-feira, tá bom? Dito isso, já que hoje estamos com o tema imaginativo aqui, né? Eu não sei se o Gustavo é fã de ficção científica, de séries. Deixa eu colocar. Então, o Gustavo está no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Deixa eu dividir a tela aqui para a gente começar o nosso. Eu, como fã de Star Trek, ontem eu estava assistindo lá o lançamento da Artemis 2, me deu um nervoso quando começou a subir aquele foguete com os 4 lá naquela cápsula, né? Dá um frio na barriga, né? Numa sensação assim, inclusive porque eu era adolescente quando a Challenger explodiu, e depois a Columbia também, né, se acidentou. E fica aquela sensação, né, aquele monstro de potência que são os foguetes ali atrás da tripulação, numa missão longa, né? Fazia tempo que a humanidade não chegava próximos, os seres humanos não chegavam próximos da Lua. Então, eles estão lá no meio da jornada, teve uma pequena intercorrência antes de lançar o foguete, e eles tiveram que consertar também o vaso sanitário lá do módulo Orion, ou Orion, como queiram, né? É um vaso sanitário espacial, é bom que se diga, não é igual os nossos aqui de casa, né? Aquele que você vai na loja de material de construção, não é uma cerâmica daquelas na nave, é um vaso sanitário próprio para uma cápsula espacial. Mas, enfim, você sabe que eu acho legal que essas séries do passado, né, e a corrida espacial na época, lá nos anos 60, nos anos 70, eu acho que inspiravam muita gente a procurar arte, né? Tem muitos artistas, gente que começou a desenhar, pintar, a atuar, né? Por conta da ficção, né? Daquelas produções clássicas dos anos 60. Enfim, é algo que inspira. Não sei se no teu caso funciona assim também. E vendo amigos e alunos e pessoas próximas, você é um fã também desse universo, literalmente, Gustavo? Muito fã, mas eu sou mais nerd que você pode ser, sabe? Eu sou o nível assim, tem os níveis de nerdice, eu sou ele extrapolando o topo. Então, para mim,
a minha ficção científica favorita é Duna, na verdade. Conhece Duna? Sim, eu tô para ver o segundo filme, tá lá parado, entrou na Netflix, né? Eu Aham. deixei ele lá pausado. Aliás, tem engraçado que eu vi o Duna original, Ah. e aí quando eu vi o O, primeiro, eu o de comecei. 84 ou de 2000? Porque tem Não, o de dois. 84. Ah, Aí eu comecei a ver de novo, porque como eles fragmentaram o filme, eu falei, parei aqui, porque até aqui tá igual o filme que eu vi no cinema, eu não lembrava, sim. né? Agora eu preciso retomar lá. E eu tô ensaiando para ver o 2, antes de não cometer o equívoco de não ver no cinema o terceiro, né? Ah, sim. Então, estou tentando arrumar um tempo para ver o segundo na TV, Mas o no segundo. streaming, e ver o terceiro no cinema. Então, mas o segundo é muito melhor do que o primeiro. O segundo é muito melhor. O primeiro, ele explica bastante, né? Ele te mostra aquele universo. Explica para quem não sabe, né? Porque passou tanto tempo dos filmes, né? Pois é. Os livros também são muito antigos. O primeiro livro é de 60 e poucos. Então, ele explica bastante. É um universo muito denso, então tem muita explicação, né? Você viu? O segundo já explica menos, já não tem tanta Tem coisa mais que. ação. Tem mais ação. Tem guerra, tem bichos gigantes, os vermes gigantes. Enfim, não vou dar spoiler, mas, meu, é muito bom. É, Muito bom mesmo. repita na fila, tá? Eu faço às vezes esse negócio de colocar o comecinho do filme para Aham. deixar ele travado lá quando eu abro o streaming, vários, não fica lá. Pum, tô lá vendo, né? Porque, assim, eu teve uma época que eu estava assistindo 24 séries ao mesmo tempo. Uma coisa de louco. Caramba, como? Eu não sei como. Mas eu vi um episódio, depois demorava meses para ver. Eu estou terminando o Vikings. Ah, Faltam que 4 legal. episódios para eu terminar o Vikings. Por quê? Porque aí eu fui ver o Cavaleiro dos Sete Reinos, que era curtinho. Eu estou vendo o Fallout. Ah, Eu sim. estou na segunda temporada já. Enfim, estou vendo Demolidor. Começou, aliás, eu disse aqui, né, que a nossa amiga Cíntia Moran, radialista aqui de Santos, está dublando na versão brasileira, obviamente, a Vanessa, que é a mulher do Rei do Crime, né? Aham. No Demolidor. Ah, Então, Vanessa. Vanessa. Então, assim, eu tô vendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Star Trek, que eu vejo tudo, né? Terminei de ver a Starfleet Academy, lamentei profundamente o fato de só fazerem a segunda temporada. E tem coisa que eu deixo na fila, que eu falei, eu vou começar a ver, vou começar a ver. O Duna é um que eu preciso ver. Por exemplo, eu gosto de Senhor dos Anéis, mas eu não sou, como você falou, nível hard, fanático. Sim. Aí eu fui assistir Os Anéis do Poder. E eu achei a primeira temporada dos Anéis do Poder meio decepcionante, meio devagar. A segunda, é isso que você falou, em relação ao filme, né? A segunda é muito melhor. Ah, é? Né? Eu achei a segunda temporada com mais ritmo e tal, bem mais legal. Mas enfim, Então, meus amigos, vim aqui, o entrevistado é você. meus amigos falaram que era para eu continuar assistindo Anéis de Poder. Eu não consegui, eu comecei a assistir. Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Eu comecei a assistir e falei, não sei, se não tem cara do Senhor dos Anéis que eu conheço. A Assim, primeira temporada ela é meio arrastada, dinâmica. Agora a segunda ficou bem mais legal, viu? eu vou dar uma chance. Faça isso. Aliás, a sensação que eu tive é o contrário da Casa do Dragão. Casa do Dragão, eu achei que começou melhor, depois E aí, a segunda temporada deu uma caída, né? Eu também concordo. O outro ao contrário. Bom, pelo que eu vi, você está nesse universo e foi isso que te inspirou a criar a escola imaginativa. O que é a escola imaginativa? Vamos lá. Então, a escola imaginativa, como o nome diz, o conceito da escola é para você aprender a desenhar e pintar, e aí, com essas ferramentas que você adquire na escola, você poder imaginar e criar, né? Porque tem muitas escolas por aí que é tipo, você quer aprender a desenhar? Então desenha isso aqui. Então desenha aquilo lá, desenha aquilo lá. Nós não, nós damos as ferramentas para os alunos, nós ensinamos os conceitos da base do desenho, que se chama, alguns chamam de rascunho, né? Que são aquelas formas geométricas básicas para você montar os personagens, perspectiva, você entender ponto de fuga, linhas de perspectiva, para você conseguir fazer cenários, colocar o personagem no cenário. Então, a gente ensina a base do desenho para que então você possa, o que você imaginar, você conseguir colocar no papel, na tela de pintar tradicional ou digital também. Nós temos todas essas ferramentas, né? Tradicional, digital, o que você preferir. E a gente está falando de cinema, o mercado audiovisual hoje é muito forte. Sim. E tem muita gente que, até pelos recursos que existem hoje de computação gráfica, o CGI que eles chamam, né? E agora com a inteligência artificial,
o cara que desenha, ele é bom desenhista, ele é recomendado, não é só, o cara faz história em quadrinho. Aqui no Brasil hoje nichou de uma forma absurda, né? Nos Estados Unidos continua um negócio gigante. Eu, por exemplo, eu tinha conta na banca do seu Walter, lá na Praça da Barão em São Vicente, eu lia tudo que era DC, Marvel, Tarzan, Conan, só não lia o Tex. O Tex eu não lia, mas eu tinha um tio que lia. Mas isso aí eu lia tudo, rapaz. Só que assim, e aí a gente descobre com o tempo que artistas brasileiros começaram a desenhar, roteirizar e tal, criar histórias lá para essas grandes gigantes do mercado americano. Sim. Mas não é só isso hoje, né? O desenho, você está falando do Duna, por exemplo, eles chamam são os storyboards, né? O cara desenha a cena antes dela ser imaginada e filmada. Tem um mercado enorme para esse tipo de profissional, né, Gustavo? Muita gente não sabe, mas os filmes, né, ele tem muito desenho envolvido nos filmes. Porque, como você falou, tem a parte de storyboard dos filmes, tem concept art dos filmes. Concept art o que é? É o conceito do filme. Qual é a paleta de cores que vai ser usada em cada cena, como vão ser os personagens. Então, alguém precisa criar aquilo, criar a roupa dos personagens. Duna, por exemplo, é num futuro distópico e que é a mente do Frank Herbert, que é o escritor do Duna, né? E ele era muito criativo. Ele escreveu com detalhes as coisas. Então, você lendo, você imagina. Então, isso, como você falou, de inspirar artistas, isso inspira artistas, porque você lendo, você está imaginando as coisas. Se você conseguir pegar aquilo que você imaginou e colocar no papel, é sensacional. Você criou alguma coisa, você tornou concreto, né? Aquilo que eram palavras, agora são imagens. Então, tem muitos profissionais que trabalham com isso, que você precisa transformar as palavras em imagens. Então, as adaptações de livros para filmes e séries é isso, né? Exatamente. Tem descrições de personagens, mas a maioria dos livros não tem ilustrações assim mostrando cada um dos personagens, como são as roupas, a maioria não tem. Então, quando você tem que adaptar, você precisa dar seu jeito, ver as descrições que tem. O que não tem descrição, tem livro que descreve pouquíssimas coisas. Fala assim, a roupa era verde, era estilo medieval. Aí você vai lá e tem que preencher essas lacunas com a sua criatividade. Então, isso inspira realmente. Eu hoje em dia estou pintando telas com tinta acrílica. Eu estou aprendendo mais isso, porque eu me especializei em ilustração digital. Eu me especializei primeiro em desenho tradicional e depois eu entrei no mundo digital e fui me aprofundando nisso e me especializei no digital. Agora estou aprendendo na Escola Imaginativa a pintar telas. Você é aluno da sua própria escola. Isso. O professor não pode te dar 0, né? Não. Mas, enfim, e aí a minha tela que eu tô fazendo agora é do Duna. Tô vendo que você é bem fã do Duna mesmo. Né? É porque eu tô na vibe do terceiro filme que tá pra lançar, entendeu? Mas eu sou fã de outras coisas também, eu tô falando de Duna, mas eu tenho muitos gostos. Senhor dos Anéis é uma das minhas paixões. Jurassic Park também, eu amo Jurassic Park. Assim, eu vi o Império Contra-Ataca no cinema. Tenho 51 anos. Eu vi o ET no cinema. Eu sempre fui fã de Star Wars, né? E a gente fala dessas histórias dos storyboards, né? Tem muita coisa que o George Lucas pensou e que por isso que existe a explicação de por que a saga começou no filme 4 e não no filme 1. Porque ele pensou no universo, acho que ele chegou até a esboçar alguma coisa, mas com a tecnologia que ele tinha à época, ele não poderia fazer aquilo se transformar em algo crível. Então ele guardou e depois, nos anos 90, com a tecnologia disponível, ele contou a história do Anakin, antes dele ser o Darth Vader, né? Enfim, então, você tem no universo cinematográfico muita coisa que você quer contar, mas você não consegue. E aí a tecnologia hoje permite isso. E talvez hoje surja a dúvida entre as pessoas, poxa, por que eu preciso desenvolver isso se a inteligência artificial vai fazer isso para mim? Ela vai fazer isso para você, mas é aquela velha história que todo mundo é velha, né? E ela não é tão velha, é nova na nossa vida. Mas se você não souber perguntar, né? Eu, por exemplo, brigo lá com o ChatGPT de vez em quando, que eu falo, faz isso, faz aquilo, faz diferente. Aí a gente briga no bom sentido, obviamente.
Não está brigando comigo, eu não cheguei nesse nível de paranoia ainda. Mas, porque você tem que instigar a máquina a Sim, fazer aquilo que você quer, sim. né? E, eventualmente, você colocar a tua mão, né? O teu traço, a tua característica. Hoje, como é que você está enxergando esse novo momento que tem, além de todas as ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial? Ela vai ser uma concorrente ou uma aliada? Olha, ela pode ser uma aliada sim. Eu vejo muita gente com medo de perder os empregos, e realmente, né, uma coisa nova que está tomando muito espaço. Tem, ah, áreas da arte que realmente ela pegou muito espaço, e aí alguns artistas ficaram com menos trabalho. Não vou falar sem trabalho, porque, por exemplo, um exemplo meu. Eu não estou pegando mais trabalho por fora, porque eu tenho 2 escolas, né, eu tenho o Imaginativo, são 2 unidades, uma no Guarujá e uma em Santos, então é muita coisa para administrar, eu dou aula ainda, hoje ainda eu vou dar aula à noite. Na Enfim, véspera do feriado. na véspera do feriado. Parabéns, porque tem um monte de gente que ontem à tarde já não estava trabalhando. Então, mas a escola tá cheia. Ontem também, a gente espera que tenham menos alunos, tem uma estimativa de menos alunos, porque tem muita gente que vai viajar e tal, mas essa semana não teve menos alunos, os alunos estavam todos lá. Ontem estava todo mundo lá, hoje vamos ver, né. Mas enfim, e aí eu coloquei no meu Instagram, comissões fechadas. O que é comissão? Comissão é quando alguém te manda mensagem e fala assim: "Ah, eu preciso de um desenho de tal jeito, eu preciso de uma ilustração de tal jeito, nã-nã-nã". E eu trabalhava muito com isso, eu falei: "Eu não tenho mais tempo para fazer isso, então eu vou colocar comissões fechadas". E aí, esperando que as pessoas olhassem e falassem assim: "Ah, então ele não está aceitando comissão, então beleza". Só que ainda hoje o pessoal me manda muita coisa para fazer. Ou E seja, com inteligência artificial, com tudo, o pessoal ainda me manda muita coisa para fazer. Então o trabalho não falta, mesmo com a inteligência artificial. porque é aquela história, você sabe, onde literalmente cutucar a tecnologia. As pessoas, elas ficam meio perdidas. Eu confesso, por exemplo, eu faço as thumbs do meu canal do Santos. Sim, Eu faço. Eu uso o Canva, uso sites lá para recortar fundo e tal, mas eu sou do tempo da diagramação do Pestappen no jornal, né. Eu sou hum, de uma outra geração. Então eu prefiro montar, porque eu vejo hoje as thumbs de YouTube todas muito parecidas. sim, Todo mundo usa quase que o mesmo recurso, então a cara do jogador fica um pouco diferente, é uma textura diferente, uma sobreposição de imagem, o símbolo do time e tal. Eu até testei isso, mas eu falei: "Cara, não sei se eu vou entrar nessa, porque, eu no meu canal eu desenvolvi é algo orgânico, foi uma coisa, assim, natural, eu não pensei nisso. É uma coisa muito clean. O fundo que eu uso no meu canal, aqui a gente está nesse fundo azul, né, a rádio tem aqui esse fundo azul, ali atrás do Gustavo tem uns tons mais de cinza e tal, mas eu gravo os meus vídeos com um fundo branco, que eu acho até bacana que eu consigo projetar os logos dos apoiadores atrás. E hoje, por exemplo, tem uma moda, eu acho até bacana, eu até tenho uns funkos lá do meu filho em casa e tal, poderia fazer, que é de você ter prateleiras cheias de referências diversas que não são ligadas, obviamente, ao futebol. Tem gente que coloca uma foto do tem Pelé, milhões de uma canais. bola, não sei o quê, outro bota uns bonequinhos lá de herói, coisa e tal. O meu não tem nada no fundo, só tem esse fundo branco, né, onde eu projeto os logos dos patrocinadores. E a minha thumb, ela branca com tom prateado. Eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque eu gosto de diagramar também. Eu acho que os títulos num dia tem que ficar de um lado, no outro tem que ficar do outro, o símbolo do Santos tem que ficar numa posição, a foto do jogador tem que ficar em outra. Ela tem um padrão, mas ela vai mudando. Eu prefiro fazer isso manualmente. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu acho que quando a pessoa olha, ela sabe que é o meu canal. Eu não preciso pôr a minha foto, que isso é outra coisa que acontece hoje em dia. Uhum, Diante da dificuldade que as pessoas têm de se concentrar, o youtuber ou o influenciador ou o jornalista bota a própria cara na thumb. "Ah, sim. esse é o canal do fulano", tá a cara dele lá fazendo pose e tal, Então acho uma já sei coisa que é dele. eu acho uma coisa meio brega até, o cara fazendo pose, pensando assim e tal, mas enfim, eu penso diferente. Isso é só eu estou dando esse relato para as pessoas entenderem como a questão visual ela é importante para a gente, Sim, seja, eh, um de um jeito ou de outro.
E aí, até onde a gente pode chegar nessa discussão? Por exemplo, produtos, rótulos, Sim, campanhas publicitárias, tudo isso precisa ter alguém pensando de forma, de forma criativa em como chamar a atenção das pessoas. sim, Tem muita gente, eu imagino muito aluno teu, que não vá, talvez no futuro, fazer um storyboard para um filme, ou não vai fazer uma história em quadrinho, mas o cara pode trabalhar com marketing, pode trabalhar no mercado publicitário, sim, pode fazer, tem uma série de, até em termos de engenharia, enfim, arquitetura, com tem certeza. várias aplicações para o cara que estuda o desenho, né, Gustavo? Sim, com certeza. Várias aplicações profissionais, porque tem gente que tem como hobby. E beleza, é um hobby sensacional. Desenhar, pintar, nossa, são hobbies maravilhosos. Mas tem aplicação profissional e bastante, é bem abrangente. Então, o pessoal da engenharia, arquitetura, usa bastante o desenho. O pessoal do design gráfico. Eu sou formado em design gráfico, né? Você está falando de identidade visual. Identidade visual o que é? A sua paleta de cores identifica você. Alguns símbolos identificam você, a sua empresa, né? Na verdade, a sua empresa. Então, a pessoa olha aqueles elementos e já liga. Santos FM. Então, é isso. Então, você tem que ter uma identidade visual forte, né? E a IA, né, a inteligência artificial, ela meio que ainda não sabe trabalhar direito com isso. Você pode dar os prompts para ela e tal, e ela vai dar uma coisa com uma cara um pouquinho genérica ainda, porque todo mundo, muita gente está usando, então acontece que todo mundo fica com a mesma carinha. Se você contrata uma pessoa para fazer as suas coisas, ou se você mesmo faz as suas coisas, então você vai já se destacar. Eu tenho um exemplo de um cliente antigo meu, né? Cliente antigo porque eu faço coisa para ele há muito tempo e aí continuo fazendo até hoje. Ele me confessou que tentou usar IA para fazer a nova embalagem dele. Ele tem uma hamburgueria e ele queria fazer, e eu faço as embalagens dele, e aí ele queria fazer uma embalagem e falou assim, poxa, vou na IA aqui, falar o que eu quero, porque vai ser mais barato que o Gustavo. Beleza, não tem problema, pode ir. Só que ele não conseguiu, ele falou, poxa, IA, eu fiquei tentando, mas tudo com uma cara genérica, eu quero uma coisa minha, única. Então eu tô contratando você de novo. Beleza. Então, Obrigado. muito obrigado. E não pague hambúrguer, por favor. Não é em hambúrguer. Então, assim, se você quer uma coisa única, uma coisa assim que chama bastante atenção, você vai continuar chamando alguém para fazer, porque se todo mundo faz de um jeito, para você se destacar, você tem que fazer do seu jeito. Até porque, Gustavo, a gente já vai para o intervalo, tem gente que realmente usa, assim, você tem que saber perguntar para a IA, mas tem uns caras que fazem coisas que aparentemente são pessoas que já tinham conhecimento de tecnologia, que Sim. conhecem plataformas que a gente não conhece. Se você for procurar, esses dias deu uma polêmica danada por causa daquele, acho que era Seedance, que é o que está fazendo, que colocou o Brad Pitt e o Tom Cruise lutando em cima de um prédio, e que tem feito aí o Stallone contra o Bruce Lee, lutas, né, tipo o UFC, o Schwarzenegger contra o Chuck Norris, e é muito real. Só que imagina o trabalho que dá para o cara, não é assim, faz aí o Schwarzenegger contra o Chuck Norris, não é, o cara tem que fazer uma música, que tem muita gente que faz versão, pega um forró e transforma em heavy metal. Isso não é assim, transforma aí. Não é tão simples assim de fazer. Se fosse, né? Então tem os caras que mexem com isso. Agora, no dia a dia, no geral, o cara ele pode querer economizar, ele está tão preocupado com o negócio dele que realmente você tem um monte de coisa genérica na internet. Você, por exemplo, se você quiser fazer uma arte, o próprio Canva tem bastante coisa genérica que você pode adaptar. Tem lá uns elementos e tal, você mexe aqui e ali, mas não é a mesma coisa de você pegar e criar algo com a tua identidade. Né? Por exemplo, a gente está falando de profissões que podem sofrer com isso, a dublagem. Né? Eu falei da Cintia agora há pouco. Quando saiu o trailer do Deadpool e Wolverine, os caras fizeram com a voz do Bar David, que tinha falecido, que é o dublador clássico do Hugh Jackman, que é o Wolverine. A IA fez um trailer dublado com a voz dele. Mas isso não é aceito ainda oficialmente.
O Earl Jones, o falecido ator que fez a voz do Darth Vader, ele vendeu a voz dele para a Disney. É diferente. A IA pode usar a voz dele como Darth Vader, montar, e eles podem usar o Darth Vader eternamente com a voz dele. Isso é uma coisa. Agora, isso que fizeram, porque agora já tem um cara dublando, né, o Wolverine. Ontem eu estava vendo que o dublador clássico do He-Man, ele foi chamado para fazer o filme, que vai estrear agora em junho. Junho, julho, vai ter um filme novo dos Mestres do Universo. Então você imagina, se você pega com a inteligência artificial, você começa a dublar com a voz original do cara, ou agora, até traduzindo. Você viu um comercial com o Will Smith, que a IA transforma a voz dele mesmo, só que em português. Então, assim, no México parece que já foi baixada uma determinação que é proibido dublagem por inteligência artificial, para você não tirar, porque são atores, né? O dublador tem que ter DRT de ator, não é? Houve uma época aqui em Santos que tinha muita dublagem que era feita aqui, e muitos jornalistas, amigos meus, inclusive, faziam, por ter experiência de locução, estavam fazendo dublagem, documentário Discovery, era tudo dublado aqui em Santos. Aí depois houve uma determinação de ter a necessidade de usar o DRT para o cara ser dublador. Enfim, a gente só tem que tomar cuidado com esses limites, né? Não é porque a IA você aperta lá que ela vai fazer. Eu vi um comercial, o cara tem um comercial de uma. E aparece um sujeito falando, então você percebe claramente que era alguém que não existia, né, que era uma inteligência artificial. Porque eu imagino que essas mais radicais, o cara tem que gastar uma grana para pagar lá um serviço mais moderno e tal. Então, eu acho que com o tempo as pessoas vão entender que a utilidade da IA existe para determinadas coisas, mas tem outras que vai precisar de alma, né, Gustavo? Não vai ter escapatória, né? Não vai. E é uma discussão muito grande na classe artística, porque esse negócio de, tá usando a minha voz, mas não me pagou nada por isso. Também tem isso. Então, e os artistas, ilustradores, desenhistas, a mesma coisa. O problema não é a IA existir, o problema é, primeiro, como ela foi criada. No caso de ilustração, desenho, pegaram um monte de desenhistas, ilustradores, pegaram o que eles fizeram e alimentaram a IA. Falaram assim, é assim que se faz, tá? Só que ninguém acreditou nos desenhos ilustradores, não caiu o Pix para eles, nada. Então... É um banco de dados criado e ela está chupinhando de tudo. Fizeram sem perguntar, será que isso é ético? Será que isso é correto? Será que a gente está fazendo da maneira certa? Só viram o que eles tinham na mão e falaram assim, bom, então pega isso tudo que o pessoal fez aqui na internet e vamos jogar aqui e vamos ver se ela consegue criar. E ela conseguiu fazer, por exemplo, pega uma arte sua, fala assim, eu quero essa arte no estilo que o Gustavo faz. Então, peraí, mas ela tá fazendo um desenho que eu faria, sendo que eu não recebi nenhum dinheiro por isso, tá usando as minhas artes, eles usaram as artes dos artistas para alimentar a IA. E o dinheiro desses artistas? E como eles ficam, entendeu? Então, a tecnologia evoluiu rápido demais antes que alguém pensasse se era correto. E quem gosta de ficção científica sabe que isso aí pode dar muito ruim, né? O cara vai lembrar do Skynet. Né? Exterminador do Futuro. Aliás, a data foi recentemente, né, do filme, que é em 2020, qualquer coisa, acho que 2022. Você vê, hoje a gente tem discussão, hoje existe uma rede social só como é que é o termo que eles usam? Só operadores de inteligência artificial utilizam. A IA mesmo, ela conversa entre elas, é uma rede social delas. Sim. Inclusive está lá na página inicial. Você pode ver, mas não pode interagir, você pode ficar assistindo. Tem um Facebook de IA. São agentes de inteligência artificial conversando entre eles, discutindo, olha, na sua empresa está assim, na minha... Olha o que os humanos, esses danados, estão fazendo. Estão explodindo lá. Eles ficam falando mal da gente. Ficam falando mal da gente. Realmente é um troço preocupante. Nos filmes de ficção, nessa coisa mais distópica, de apocalipse, coisa e tal, eles tomam o acesso, se a gente perder o controle dos arsenais atômicos, eles resolveram explodir tudo, como é que faz? Tem umas teorias mais bizarras, assim, de que a IA vai transformar a vida da humanidade, que vai melhorar, mas aí ela vai perceber depois que o ser humano talvez não seja tão necessário assim. Então. E ela vai criar condições para que nós sejamos exterminados aos poucos, né? Tipo, então.
como no Matrix, né? A discussão do Matrix era essa, vamos que eles tomaram conta, a gente queima o céu, uma guerra nuclear para tirar a energia do Sol, né? E aí eles pegaram e transformaram os humanos em baterias, né? É um Então, negócio que parece muito doido, mas a gente tem que é, tomar cuidado, inclusive, porque até para eventual necessidade de combater IA, combater, assim, né? Discutir com ela, ou desligar, puxar ela da tomada, você tem que ter inteligência humana para fazer isso. E o ser humano, cada vez mais dependente desses recursos, ele pensa menos, com né? certeza. É uma muleta que está fazendo. Eu já cheguei a dizer aqui que uma vez eu estava no ônibus e a menina me perguntou como é que fazia para chegar em tal rua. Eu também não sabia. Aí eu abri meu celular, coloquei no Google Maps. Pô, eu tenho 51 anos, isso já faz um tempo. A menina era 30 anos mais nova do que eu. Ela não teve a ideia de abrir o celular e colocar no Google Maps o nome da rua e procurar. Eu mais velho que ela, 30 anos, que fiz datilografia, tive que explicar para ela. Ó, vamos ver aqui no Google Maps o nome da rua. Ó, ele vai para lá, vai para cá, não sei, é aqui, ó. Mostrei para ela. Ah, obrigado. Eu acho que Entendeu? se as coisas continuarem assim, a gente está indo para um caminho muito sombrio, porque nós estamos cada vez mais dependentes da IA. As crianças estão com muito problema com as telas. Essa é uma outra coisa que a escola ajuda muito, a escola imaginativa ajuda, né? As crianças a saírem um pouquinho das telas do celular, tela do tablet, e fazer alguma coisa fora das telas, né? Às vezes até, eu estou falando de ilustração digital aqui, você fala, vai continuar na tela, mas vai ressignificar a tela. Ela não está mais usando para ficar vendo YouTube Shorts, ela está usando para desenhar, para criar, então continua exercitando o cérebro. Mas se a gente deixa tudo na mão da IA, e na mão não consegue fazer uma conta de cabeça, sabe? O pessoal, qualquer conta, 5 minutos 20, o pessoal pega a calculadora, quê? Sabe? Você acaba fazendo com que todo o poder fique nas mãos do digital. E aí, se todo o poder está nas mãos do digital e ele acaba criando essa consciência, agora eu já estou na teoria da conspiração, né? Mas se o digital percebe, tipo, esses humanos são muito burros, e aí vira a chavinha, o que a gente vai fazer? Principalmente porque o humano agora está perguntando para o ChatGPT o que ele faz se ele tiver com um problema de relacionamento. A gente está alimentando a máquina com as nossas questões pessoais. Olha só, esse humano aqui, ele tem medo que a mulher deixe ele. Esse humano aqui tem medo de perder o emprego. Esse humano aqui não dorme porque ele tem medo de morrer dormindo. Então. Entendeu? A gente está repassando. Isso é óbvio que já existe um banco enorme dessas informações, mas não teve uma inteligência artificial que sugeriu para uma pessoa que ela encerrasse com a própria vida. Isso foi noticiado, né? É perigoso esse tipo de coisa. Bom, hoje é uma véspera de feriado, a gente também não tem que ficar nesse modo catastrófico. Né? Não, vamos fazer pesando o clima, assim. vamos fazer um intervalo rapidinho, aí na sequência a gente vai voltar a falar do desenho, inclusive porque, apesar das ferramentas que existem hoje em dia, é legal saber que as crianças e jovens, mas especialmente as crianças, têm procurado fazer algo que na minha infância era algo muito comum, que era justamente desenhar, né? Isso. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Até já. Santos FM. Dor não é anônimo. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamento. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você poderia perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra no caminhão, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade.
Olá, você me conhece há muito tempo, há mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o pólio e fiz milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. Santos FM. Voltamos, fazia tempo que eu não usava a nossa trilhazinha da cultura aqui, né? Nesta quinta-feira, aqui com o Gustavo, que hoje veio falar sobre desenho, né? O Gustavo da Escola Imaginativa. Você falou que tem no Guarujá e tem em Santos. Onde é que ficam as escolas? Sim, no Guarujá é na Rua Adelino Cardoso, número 35, no bairro Santa Rosa. É ali pertinho da Balsa. E em Santos é na Ponta da Praia, no canal 6, a Coronel Joaquim Montenegro, número 416. Legal. E aí você está falando dos alunos, né? Como é que, assim, parte dos pais, parte das próprias... Você tem aluno de que idade lá? A partir dos 4 anos de idade, não tem idade máxima. Eu tenho alunos de 4 anos de idade, tenho alunos de 85 anos de idade. Então, tem para todas as idades. Mas especialmente para as crianças e para os jovens, né? Eles chegam lá porque querem, porque os pais acham bacana. Geralmente, todo curso que se faz, toda aula que a criança tem, que mexa com essa coisa da imaginação e da atividade manual propriamente dita, né? Que ela tenha que agir, que ela não tenha que ficar só contemplando ou apertando um botão ou outro ali. Isso traz, depois conversando com os pais de uma forma geral, que tipo de resposta positiva por parte dessas crianças que estão lá aprendendo a desenhar? Uma resposta rápida e muito eficiente. Não é incomum os pais virem para a gente e falarem: nossa, meu filho melhorou na escola tradicional, né? Na escola, depois que começou os cursos aqui na Imaginativo. É muito comum isso, muito, muito, muito comum. O pai fala assim: nossa, ele está mais concentrado, as notas dele melhoraram. Aí você fala: mas o que tem a ver, né? Desenho com matemática, ciências? É porque a criança adquire concentração, uma coisa que é muito raro hoje em dia, uma atividade que você precisa de concentração. Se você não fizer nada com o lápis na mão e a folha em branco na sua frente, não vai acontecer nada. Não Você dá para ficar precisa... olhando para o celular toda hora, né? Você Perdendo precisa... o foco, né? Exatamente. Você precisa agir. E a gente, na escola, a gente incentiva a criatividade. Não é só desenhar um personagem que você conhece. Se você está desenhando um personagem que você conhece, é com o intuito de você aprender com aquilo para você fazer, então, o seu personagem. É você criar. Então, tem exercícios de você desenhar personagens que já existem, que você gosta, só que isso tudo é para que você aprenda os conceitos para você fazer os seus próprios personagens, as suas próprias paisagens, as suas próprias coisas. Então, se a criança, o adolescente, o adulto está numa atividade que requer atenção e ação, então ele automaticamente, aquela parte do cérebro que podia estar adormecida, né, porque não estava agindo, então essa parte começa a trabalhar. E aí as outras partes do cérebro que envolvem cognição vão melhorar automaticamente. Então, é isso. E as crianças, elas gostam de desenhar personagens que elas já conhecem, Sim. ou elas têm liberdade para criar as suas próprias histórias? Como é que é isso? Ter liberdade. Então, por exemplo, se na aula a gente está fazendo... é uma aula que você tem que fazer um herói e
um vilão. Então, primeiro a gente vai mostrar os exemplos de heróis e vilões que existem. Qual a diferença do design de um herói e de um vilão? Você pode desenhar um personagem que você gosta, um herói, um vilão. Beleza, na mesma aula você vai desenhar personagens que você gosta e vai criar os seus próprios heróis e vilões. Então, você pega aqueles conceitos que já estão... são conceitos muito claros, na verdade. Às vezes não é claro para a gente que está assistindo um filme, tipo uma animação da Disney, por exemplo, quais são os conceitos de design envolvidos para que você olhe para o personagem e fale assim, esse aqui é do mal. Esse aqui é bonzinho. Tem tudo a ver com cores, forma, e a gente ensina isso, assim, na prática. Vamos desenhar, por exemplo, Jafar, que é o vilão do Aladdin. Vamos desenhar o Jafar. Por que você olha para ele e sente que ele é um vilão? Por causa dessas formas, por causa da forma triangular, das feições dele e tal. As cores também remetem a isso. E como você faria o seu próprio vilão, entendendo esses conceitos? Então, a gente está sempre incentivando a criação. Mesmo que a gente pegue um personagem ou outro e, vamos desenhar para entender, é para entender, para então você criar o seu. Então, é isso. Então, o aluno da Imaginativo está sempre em busca de conceitos para criar suas próprias coisas, criar seus próprios mundos. Eu acho que parte da inspiração, né, que você tem com algum personagem que você goste, e você faz uma adaptação, né, vai aos poucos construindo aquela visão que você tem para aquilo. E é legal porque, por exemplo, hoje no cinema você tem os atores que encarnam os personagens, né, de histórias em quadrinhos, por exemplo, né, os heróis da DC, da Marvel. Mas a DC, principalmente, quem entra no HBO Max, eles têm animações que são... As animações, as da Marvel também são legais, né? Mas outro dia eu estava vendo uma que foi toda voltada para Wakanda, né? Curtinho, 5 episódios. Eles fizeram o X-Men 97, que é a sequência, né? Aliás, eu estou até vendo o antigo para conectar, e que foi muito bem tratada. Eu fiz a mesma coisa. Eles conseguiram capturar a mesma essência da série de 97 com uma textura atual, né? É incrível, né? Aí você vê, por exemplo, o Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi super premiado, super reconhecido. Agora vai ter um spin-off, que é o Nicolas Cage, que faz o Homem-Aranha no ar. Vai ter uma série Aranha dele no no Prime, Sim. que o Nicolas Cage, né? E você tem as duas opções, você vai poder ver em preto e branco ou com cores, né? E isso é algo que as animações te permitem fazer. Você criar... imagina fazer Madagascar com atores, com o filme. Não dá, quer dizer, até dá, mas fica aquela coisa, mas isso aqui a animação Madagascar com animais? Então, você imagina, é o cara vestido de leão aqui, de zebra, ou vai ser... Não, claro que hoje é possível fazer isso, mas quando o Madagascar foi lançado, era praticável você fazer. Quer dizer, dava para fazer, mas não ia ser igual, né? Então, já que é para fazer uma animação, faz uma animação toda, né? Não uma interação. Claro que você tem exemplos, como foi o Space Jam, que tinha lá o Michael Jordan jogando e o Pernalonga, era o filme com o desenho junto, né? Esse filme fez minha infância. Eu amo esse filme. Por incrível que pareça, eu não vi o 2 ainda, né? Que mesmo? O LeBron James, né? Não precisa ver, não. Não? O é muito melhor. Então, você vê, tem formas de... Mas tem coisa que eu acho que quando é animação, te permite uma explosão de criatividade e até com o custo, se bobear. Se o cara for pensar nisso, né, em tela, em produção, deve ser muito maior. Então tem um mercado de animação muito forte, muito grande hoje em dia no audiovisual, né, Gustavo? Tem, demais. A animação é um mercado gigantesco, igual games. O pessoal não vê, né? Tipo, você pode conhecer poucas pessoas ou não conhecer ninguém que trabalha nessa área, mas é um mercado gigantesco, né? Eu não sei se eu vou falar bobagem, mas diz que já é um mercado maior que o do cinema, o dos games. Olha, a última vez que eu vi, tava ali pau a pau. Mas
Provavelmente Aliás, já porque, ultrapassou porque o cinema tá meio embaixo porque, agora também, porque né? os games, eles inclusive contam histórias. A adaptação do The Last of Us, meu Uhum, filho jogou os dois, né? E sim. ele fica bravo assistindo a série, porque ele fala, pô, mas isso aqui a gente demorou 2 horas para terminar no filme, os caras contaram em 3 cenas na série, né? É a mesma coisa de você ler o livro e assistir o filme depois. Sim. Geralmente a tua sensação é ruim. É É. melhor fazer o contrário, né? Ver o filme primeiro, depois ler o livro. E no game é a mesma coisa. Então, tem histórias que são praticamente filmes, né? É, E nós você tem que trabalhar com a história, com o roteiro e com a produção visual daquilo, né? É, o que a gente está falando é sobre contar histórias. Então, contar a história você pode contar tanto no livro, quanto num filme, quanto num videogame. O pessoal, quando pensa em videogame, geralmente pensa, o personagem com a arma lá, atirando, mas a maior parte dos games tem uma história por trás. 90% dos games tem uma história por trás. E aí fica estigmatizado, como se É, os filmes não tivessem gente atirando, então, né? exatamente. Filme de ação sem arma não existe, né? É. Não existe. Então, fica estigmatizado como uma coisa ruim, né? Ah, videogame é só pra. São personagens O cara matando tá os lá metralhando outros. o outro o tempo todo. Então, mas na verdade tem uma coisa chamada gamificação, que você pega as coisas da escola, as coisas que você tem que ensinar na escola, e transforma num joguinho. E isso faz com que as crianças aprendam melhor, porque elas interagem com aquilo, com aquelas informações, como se fosse um jogo, mas elas estão aprendendo com aquilo. Isso é gamificação. Então, quem fala mal dos videogames esquece uma área muito importante, que é essa área de gamificação, que é muito utilizada também em cursos. Cursos, eu estou falando de escola, mas cursos para adultos. Esse negócio da gamificação está muito, Não, assim, forte. tem operações no Porto que o cara trabalha com joystick e com uma tela, Então, que é um videogame aquilo praticamente, né? é que agora, eu não sei como está a situação das autoescolas, mas até pouco tempo a minha esposa fez autoescola e teve que Tinha um dirigir simulador. no Tinha simulador, um simulador. que Você é tem, um jogo. você vai nesses parques que você dirige Fórmula 1 e tal, você tem simulador. Outro dia eu entrevistei na TV um cara que tem uma empresa que desenvolve simuladores para pontes de navios. Ele tem com algumas praticagens, ele até presta serviço aqui, acho que na praticagem de Santos, mas não tem o equipamento aqui, tem alguns lugares no sul e tal, que a empresa tem esse equipamento, esse simulador, o cara vai lá e faz todas as posições dentro do navio, como é que numa condição de mar. É, esse tipo de tecnologia bebeu muito na fonte do videogame. E Sim, quando as pessoas demonizam, dizem, o jogo é violento, a pessoa se torna violenta. Amigo, a pessoa não se torna violenta por causa do jogo. não, Ela é violenta por falta de educação, por é. falta de orientação. Né? Porque a gente assistiu o Rambo 2, que ele metralha todo mundo, e no 3 ele metralha mais gente ainda, e ninguém saiu do cinema nos anos 80 querendo metralhar ninguém. Né? Por quê? Porque você consegue discernir o que é realidade e o que é ficção. Star Wars também tinha lá um laser, né? Acerta lá alguém e tal. Você não saia do cinema querendo metralhar alguém. Claro que se o cara tiver um problema psiquiátrico, Mas pode, aí é outra é história. outra história, né? Inclusive tem psicólogos que acham que essa capacidade de você despejar essa raiva no jogo, ela é positiva. É Sim, melhor é como a gente antigamente tinha lá o Falcon, né? O boneco lá brincando de luta e tal. É melhor isso, que a criança imagine um cenário em que ela possa dar vazão para essa agressividade dela, porque todo ser humano tem o seu grau de agressividade. Não, mas bota no esporte. A gente está vendo no esporte. Essa semana teve o técnico lá do Fortaleza junto com o outro lá, o Carpini, os caras trocando porrada. Ontem teve um jogo feminino do Bahia contra o América Mineiro, então estava dando sopapo. O Atlético Mineiro e Cruzeiro outro dia, 23 expulsos. caramba. Ué, não é no esporte que a pessoa despeja energia e tal lá, os caras estão despejando Então, energia, mas estão dando soco um no outro. Né? O outro cidadão lá não quis pegar a árbitra, a mulher, quase pelo pescoço, botou o nariz na cara dela, ficou gritando na cara dela. Então, assim, não é. O esporte faz com que o cara seja mais disciplinado. Bom, depende, a não ser que seja arte marcial, que se o cara fizer uma besteira, ele é expulso daquilo lá.
Mas assim, o cara metralha todo mundo no videogame. Eu, por exemplo, não jogo. Meu filho tem, né? Eu jogo FIFA, eu perco todas, né? Mas assim, é que o jogo hoje ele tem, né? É diferente do tempo do Atari, que a gente ia lá no River Raid, explodia lá uns aviõezinhos e tal. Mas era o mesmo conceito no final das contas. Eu gosto de jogar futebol, gosto de jogar o FIFA, tem o basquete também, o NBA 2K lá, que é legal. Mas ele joga esses aí, tipo Last of Us, você é o personagem. Você tem que ir lá acabando com os bichos lá, os zumbis que aparecem na frente, senão você não completa a tua missão. Então mas tem gente que diz, é melhor o cara despejar a agressividade dele no jogo do que ele joga 1 hora desse troço, aí ele vai embora para a rua, não vai querer gritar com alguém no trânsito, não vai querer xingar alguém, bater mais alguém relaxado. Despeja então, lá, né? Então, o exemplo do Last of Us é muito bom, porque a história é muito densa, tem muita coisa que acontece ali. E o pessoal só vê alguém com uma arma atirando em zumbi. Mas você assistiu? Assisti. Pô, aquele episódio da casa dos 2 caras ali. Sim. Ou da menina aprendendo a tocar violão. Pô, são obras de arte aqueles episódios. São espetaculares aqueles episódios. A pessoa Incríveis. que não assistiu aquilo, mas pô, mais uma série de zumbi, deve ser igual Walking Dead, não sei o quê. Não, tem algumas referências e tal, até o Walking Dead tem lá alguma coisa para você entender a natureza humana. Mas, pô, isso é um mercadaço para a gente que quer trabalhar com desenvolvimento. Imagina o trabalho que deve ter dado para o cara que roteirizou. Peraí, eu tenho que fazer igual no jogo esse cenário aqui. Tem que ser igual, senão os fãs vão ficar loucos. E realmente. Mas voltando para o desenho, é impossível você fazer um simulador de corrida ou de, por exemplo, autoescola ou do Porto, sem usar os conceitos de desenho, sem usar o que você aprende na base do desenho. Então, por exemplo, se o programa de autoescola vai ser desenvolvido, precisa do storyboard, né? Precisa da pessoa desenhar ali como vai ser o trajeto, como vai ser o painel, como vão ser as coisas, precisa de consciência de perspectiva, de cenário, então você precisa saber aplicar isso. Então, tem um mercado de trabalho muito grande para quem sabe desenhar, e as pessoas não veem muito isso, ninguém fala sobre isso. Tem um mercado de trabalho enorme. Então, assim, trabalho você vai ter, você ficar muito bom. Não vou falar que é fácil você trabalhar com desenho também. Eu não vou ser, assim, não vou vender uma coisa que é surreal, né? Você precisa ser muito bom, né? E precisa fazer a sua parte. Ir para as empresas, fazer seus contatos. Mas o cara muito bom, sabe que vai ganhar muito dinheiro. O cara que fizer um simulador para o trânsito de Santos. Nossa, aí vai ficar. Com a Francisco Glicério, com bicicleta na calçada, com fica a dica, hein, pessoal? Moto elétrica na contramão. Ônibus do lado, caminhão com container do outro. Isso, com certeza. O cara dirigindo devagar, fila dupla na porta de escola, todas essas coisas que os caras reclamam. O caminhão de lixo passando e todo mundo buzinando atrás. Imagina um game. Hein? Vamos colar essa, Gustavo? Essa é boa, vamos. O trânsito de Santos. Aí os agentes da CET lá, tal, multando as pessoas, o radar. O cara que olha o sinal vermelho não tá nem aí, passa, né? Moto. Ia ser um negócio de louco. Além de ser o cara que melhor treinasse, que GTA, hein? O Alan Prost, uma vez no Brasil, disse que entendia porque o Brasil tinha tantos campeões na Fórmula 1, porque o trânsito era um negócio em São Paulo, um negócio de louco, né? Nas marginais e tal. Mas aqui em Santos, olha, chegou o nosso mascote ali, ó. Mascote? Vai lá dar uma olhada. Levanta aí, Gustavo. Vou botar ele na tela. Olha lá, ele tem uma perninha só, olha lá. Olha, uma perninha só. Ele vem aqui sempre, é o Gabigol. Gabigol? Tá aí o Gabigol. Nossa. Olha lá, ele tá com a zona aberta, viu? Fazia tempo que ele não aparecia. Tá com a zona aberta porque ele vem tomar um solzinho aqui. Que legal. O nosso urubu de estimação aqui. E a vista de vocês. E eu coloquei o apelido dele de Gabigol porque era quando o Gabigol estava no Flamengo. Agora tem que tomar cuidado porque senão vão dizer que o centroavante do Santos não tá com uma perna só, né? Esse aí tá sempre por aqui, né? Que coisa. Que bonito. É que a nossa câmera externa tá virada aqui, tá bem pro canto ali hoje. Né? E aquela coisa que a gente sempre brinca aqui, só falar mal do urubu, mas ele que come um monte de lixo que fica aí pelos cantos, né? Quando acaba a feira, por exemplo, o Gabigol reúne os amigos lá e estão lá comendo comem todos os lixinhos que tem.
pela cidade, que senão ia ficar apodrecendo. Então, bem-vindo, Gabigol, nosso urubu de estimação, que tem uma perninha só, urubu saci, né? Bonzinho. É que ele não vê a gente aqui, né? Que tem isso, né? Porque ali o vidro é espelhado, né? Aqui a gente enxerga para lá, mas eles de lá para cá não enxergam. Por isso, tem até uma selfie com ele, depois eu te mostro. Ah, legal. Um belo dia Nossa, ele uma selfie com ele? ele ficou paradão aqui assim, né? Ele veio mais para cá, porque aqui tem uma outra borda, né? Ele colou no vidro. Aí eu falei, vou esperar no intervalo, vou tirar uma foto com ele. Tirei, tá lá no meu Instagram. Todo mundo faz selfie com o cachorro, eu fiz uma selfie com o urubu. Que coisa. Vamos nessa, 10 de 1, Gustavo. Quem quiser conhecer mais aí o trabalho da Escola Imaginativa, você já falou dos endereços, mas no Instagram, rede social, enfim, como é que faz para quem quiser mergulhar nesse mundo do desenho, que, olha, pelo papo que a gente bateu aqui, tem várias aplicabilidades dentro do mercado de trabalho. Você pode, inclusive, despertar ali uma fagulha de curiosidade numa criança, num jovem que queiram mais para frente trabalhar com isso. E lá na escola vocês trabalham esse aspecto. Então, deixa o contato para quem quiser acompanhar lá. Olha, o nosso Instagram é Escola Imaginativo, tudo junto. Nós temos também um site, www.imaginativo.net. E o número é 13988611732. É só mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Isso é o WhatsApp. Aliás, eu estou me despedindo e esqueci de falar, porque você falou no começo da camisa. A gente não explicou, né? Então, tem um botãozinho aí, um broche. Esse aqui sou eu. É você. Sou eu. Você fez você mesmo. Não, foi uma professora que fez. Tá. Ela fez de todos os professores da escola. E essa camiseta é o mascote? Luana, hein? Essa aqui é o mascote. Esse aqui é o grifinho, né? O grifo é um animal mitológico que, assim, se você procurar na internet, você vê que é um bicho, assim, aterrador, né? Para quem é do meu tempo, era o Change Griffon. Do Changeman. Tinha o Change Griffon, é esse aí que você está falando. Então, mas o grifinho é como se fosse um grifo filhote. Ele é bonitinho, ele é inspirado nos pokémons, né? Então, ele é bonitinho, assim, ele tem as cores da escola, né? Azul e tal. Então, foi um mascote que eu criei e pegou, assim, todo mundo adora o grifinho. Se você vê alguém com uma camiseta assim, ó, que tem os olhos dele, ele tem um olho de cada cor. Você tem lá camisetas para os alunos? Sim. Não é, assim, obrigatório, não é uniforme, mas a gente, né? Não é uniforme, mas a gente vende na escola e faz muito sucesso. A maioria compra. Então tá bom. Então, o grifinho tá aí, ó, na camisa do Gustavo. Gustavo, obrigado pela vinda aqui, o Entre Linhas, pelo bate-papo. Muito obrigado a você. Boa sorte na sequência do trabalho e como a gente vai amanhã folgar, né? Boa Páscoa para você. Obrigado. Boa Páscoa. Obrigado a você. Vamos comer chocolate. Bora. Aquela semana que nem adianta ir na academia hoje, só na segunda-feira para tirar o excesso de chocolate aí dos próximos dias, tá bom? 10h03. Fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Logo mais 5 da tarde, chega por aqui nos 92.5, edição do Jornal em Foque, que é parceria também da Santos FM com o Boc News, apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta na semana que vem, sempre a partir das 9 da manhã, e semana que vem eu vou deixá-los com programas especiais, programas que a gente já está produzindo, e eu volto com vocês ao vivo aqui no estúdio na outra semana, tá bom? Temos aí algumas questões para tratar extracampo, digamos assim, né? Então vamos deixar alguns programas especiais prontos, todos inéditos para você aqui no Entre Linhas, tá bom? A gente se encontra em breve ao vivo por aqui na Santos FM. Muito obrigado a todos pela audiência, um bom fim de semana, um bom feriado, feliz Páscoa a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Santos FM. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exato. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite.
vírus que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem força. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina.